Olá, graça e paz, que Deus abençoe a todas vocês em mais um devocional e hoje trazendo sobre a terra boa, o terreno do Espírito, que encontra-se lá em Lucas capítulo 8 e versículo 8 que diz: Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Chegou o terreno tão esperado, a terra boa. No entanto, sugiro guardar esse sorriso, porque este tipo de solo requer muito trabalho e está bem distante dos outros que acabamos de ler nos 3 dias anteriores. O preparo de um excelente solo exige que este se permita ser rasgado. Certamente, a terra não nasceu preparada, mas foi mexida e aprontada por alguém que sabe manejar com maestria as ferramentas corretas. É o que a presença do Espírito Santo faz em nós. Ele prepara a terra do nosso coração. Amo um texto bíblico no qual o Senhor afirma que não sente falta do templo de Salomão, mas tem saudade da tenda caída de Davi. Livro de Atos, capítulo 15 e versículo 16. Essa tenda aponta para nós. Somos simples, pequenas, mas carregamos uma preciosidade de valor inestimável. Deus é especialista em guardar tesouros em vasos de barro, para que a excelência não seja do vaso, e sim do seu conteúdo. Foi essa também a experiência do jumentinho que carregou Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. Os aplausos e gritos de Hosanas, Hosanas, não foram para o pequeno animal, mas para aquele que estava sendo transportado. Não se trata de quem somos, do material que nós somos feitas, até porque a nossa composição é barro. E sim, quem está dentro de nós? A terra boa guarda certa semelhança com essa imagem, pois também recebe um conteúdo divino, a semente, a palavra de Deus. Antes, porém, de iniciar o processo, o Espírito Santo geralmente nos faz passar por uma entrevista interessante. E ele nos pergunta: posso trabalhar em você? Que nível de renúncia você está disposta a fazer? Posso ofender a sua mente para atingir o seu coração? Você me permite entrar e pôr ordem aí dentro? Digo isso porque, se você permitir o arado, ele passará no solo do seu coração e depois não adianta reclamar que não foi avisada. O arado é aquela bendita ferramenta com garras que abre sulcos na terra, a fim de prepará-la para ser cultivada e receber as sementes. Não sei se você já viu um terreno cultivado. Eu já deparei com alguns deles e sempre fico impressionada com a disposição. Isso me fez pensar que a terra boa também é um ambiente organizado, pois Deus age com o intuito de estabelecer a ordem. Antes de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, Jesus pediu à multidão, composta de mais de 5.000 pessoas, que se assentasse em grupos de 50 e de 100. Igualmente, alguns milagres só terão espaço para acontecer se permitirmos que Deus organize o nosso interior. Por fim, a terra boa, após passar pelo processo do arado, recebe a semente de forma sistematizada e ordenada, cujo resultado será surpreendentemente. Tal disposição também flui da Trindade,
que, apesar da faceta criativa, age sempre pautada pela ordenação das coisas. São eles que organizam os nossos sentimentos e pensamentos e trazem equilíbrio à nossa natureza. Eles também estabelecem justiça e verdade em nossos dias, colocam ordem em nosso interior e nos alinham ao prumo do céu. Não se trata de mérito, isso é o que chamamos de graça, a graça de Deus. Neste dia, sinto a mão poderosa do Senhor sobre você, na qual se vê escrito graça, a graça de Deus, que diz: quero trabalhar na sua terra. E este é o momento de você responder: sim, Senhor, não vou fugir das dores necessárias, do que me empurra para o propósito que me faz ser mais parecida contigo. Que palavra maravilhosa, que leitura maravilhosa essa de hoje aqui, todas elas foram maravilhosas, mas essa aqui nos traz sobre o terreno do Espírito, a terra boa, né? O coração que ouve, o coração que está aberto para receber a semente, enraizar, firmar as suas raízes no solo e crescer e frutificar. E a presença do Espírito Santo na nossa vida prepara cada vez mais o nosso coração. Ele prepara, ele ara, ele tira as impurezas, né? Mesmo quando essa terra é uma terra boa. É uma terra boa, porque nós ouvimos e estamos colocando em prática. Então, Deus, ele é especialista em cuidar do nosso coração com amor e carinho, porque nem sempre é sobre o exterior, mas sim sobre o interior, porque é no nosso interior que o Senhor habita e ele transforma o nosso exterior. E o Espírito Santo aqui, ele faz 4 perguntas muito interessantes para nós, para mim e para você. Posso trabalhar em você? Posso limpar o seu coração? Posso arar a terra do seu coração? Posso tirar tudo que está te impedindo de você romper, de você desenvolver na minha presença, de você se tornar instrumento usado em minhas mãos para romper e levar essa palavra a outras pessoas, a outros solos que precisam receber essa semente, que precisam ter esse conhecimento e até mesmo terem os seus corações, o solo dos seus corações arados pelo Espírito Santo para receber essa boa semente, porque a terra boa, ela guarda a semelhança, né, de Cristo, um conteúdo divino, que é o quê? Que é a palavra de Deus, que é a semente. E aí ele pergunta: que nível de renúncia você está disposta a fazer? Qual que é a renúncia que você precisa fazer para estar na presença de Deus? Qual a renúncia que você precisa fazer para que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar dentro do seu coração e na sua vida? Ele também pergunta: posso ofender a sua mente para atingir o seu coração? Esse ofender a sua mente, o que ele traz para nós é tirar tudo aquilo que a gente acha que é bom, que é saudável, e muitas das vezes, não é bom e não é saudável. Para nós não é. Não faz bem para o nosso espírito, não faz bem. É a mesma coisa que você comprar um fertilizante para colocar, vamos supor, um adubo, vou adubar essa terra, mas aquele adubo, ele não é para aquela planta, para aquela semente específica. Às vezes você comprou um adubo ali que é para roseiras, mas você está plantando arroz, então ele não vai surtir com efeito. Então precisa que o Espírito Santo retire para isso que está impedindo, para atingir a sua mente, o seu coração, limpar, purificar, para que a semente permaneça. E ele também pergunta: você me permite
Você me permite entrar e pôr ordem aí dentro? Então ele quer organizar a sua vida, o seu dia a dia, os seus pensamentos, a sua vida espiritual, o seu coração, o seu modo de agir. E aí começar o quê? Para que você comece a dar bons frutos, dar bons testemunhos. É ouvir a palavra de Deus, é receber a palavra de Deus, é praticar. Nesses dias tão agitados, poucos são os que param para ouvir a palavra de Deus. Poucos param. Está mais escasso aqueles que meditam aquilo que ouvem. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra de Deus e dar frutos. É como já foi falado nos outros temas anteriores, né? Se você não ouve, não para ouvir, está disperso, está longe, está pensando em outras coisas, você não vai conseguir pôr em prática a palavra de Deus, não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir dar bons frutos. E a pessoa que recebe, que tem um coração frutífico, essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependeram do seu pecado. Depositaram a sua confiança em Cristo, nasceram de novo e vivem uma vida de santificação e honra. O pecado já não é mais uma coisa que agrada, mas é uma coisa que aborrece. Então elas aborrecem e renunciam ao pecado e amam a Cristo e o servem com fidelidade. Com fidelidade. Então, a semente que cai em boa terra, ela produz a 100 por 1. Retrata aquele que é bom e reto, que tem um coração bom e reto. Retém a palavra de Deus dentro de si e começa a frutificar e perseverar na presença do Senhor. Esse persevera. Por quê? O fruto que persevera, ele distingue esse campo dos demais, que é aquele que a semente não apenas nasce e cresce, mas o fruto vinga e cresce. O fruto vinga e cresce. Então nós temos que perseverar, assim como Jesus também. Ele perseverou, ele foi até a morte de cruz. E Jesus está descrevendo para mim e para você o verdadeiro cristão. Eu e você, porque o verdadeiro cristão, ele dá bons frutos, ele tem uma vida transformada, é uma evidência da salvação. A marca do verdadeiro cristão é aquele que produz bons frutos. Então você muda, tem uma vida transformada e você começa a demonstrar isso para outras pessoas. As pessoas começam a ver a diferença em você e elas começam a querer saber, se interessar. O que aconteceu com a Flávia? O que aconteceu com a Jéssica, com a Érica, com a Laura? O que aconteceu que elas estão diferentes, elas estão mudadas? O que aconteceu ali? Eu também quero ter essa mudança de vida, elas estão mais felizes, parece que tudo está fluindo muito bem. Eu também quero conhecer, saber o que elas fizeram para estar assim. Antes elas viviam triste, cabisbaixa, só reclamando da vida. Agora não. Agora há mais gratidão, alegria, um semblante transformado, uma vida transformada. Aquela que era mais agitada, mais briguenta, agora ela é calma. O que está acontecendo, né? Eu também quero conhecer esse Jesus, quero entender o que aconteceu na vida dessas pessoas para elas estarem tão diferentes. Então a árvore, ela é conhecida o quê? Pelo seu fruto. Uma boa árvore que produz um bom fruto, ela vai estar passando para frente um caminho de eternidade. Estar sem frutos é estar no caminho que leva para o inferno, porque se você não produz frutos, se você não está na presença de Deus, então é sinal que essa semente caiu ali, mas ela está morta ali, ela não está sendo movimentada, cuidada.
E a marca da pessoa não é apenas o fruto por um tempo, mas a perseverança na frutificação. O que acontece? Tem que haver uma constância na sua vida cristã. Ela não se desvia por causa de perseguições, por causa de fofoca, de calúnia, de inveja, fulano é melhor que eu sou menor que fulano. Não fica fascinada pelos prazeres do mundo e nem os deleites da vida. A sua riqueza, ela está onde? Ela está no céu e não na terra, nem nos seus prazeres. O seu prazer é estar em Deus e não nos deleites da vida. Então, é uma forma da gente ver que, mais uma vez, temos que pensar nas coisas lá de cima. E também é importante frisar que o semeador, ele semeia o quê? Semeia a palavra de Deus. Há muitos semeadores que estão semeando doutrina de homens e não palavra. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Olha, eu prefiro ouvir o que vem de Deus. Semear o que os homens querem ouvir, olha, é meio complicado. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim ouvir. E Deus, ele não tem doutrinas, ele tem princípios para nós. Ele tem princípios. Quem semeia o que agrada ouvidos e não o que salvam a alma? Eu vou semear aqui uma palavra que tudo é bom, tudo é maravilhoso. Tudo pode. Não, eu tenho que semear a palavra da verdade. Eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém. Se alguém estiver se prostituindo, eu não posso dizer que aquilo é bom, que Deus é amor, Deus perdoa. Não, eu tenho que falar o quê? A prostituição não vem de Deus. A prostituição não vem de Deus. Os vícios não vêm de Deus. A pornografia não vem de Deus. Então eu tenho que cuidar com essas coisas. Eu tenho que cuidar. Porque essas palavras mansas, elas parecem ser muito fértil. Cai ali, mas o quê? Mas não produz fruto. Não produz fruto que permanece uma vida eterna, jamais. Não vai te levar a uma vida eterna. Vai produzir um fruto mau, um fruto que vai te conduzir ao inferno, um fruto que vai te levar para o lado errado. Então não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Jesus começou dizendo o quê? Que nós precisamos ouvir. E terminou dizendo que quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Isso o Senhor fala conosco lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 8. Vamos nos atentar à palavra de Deus e não às palavras, às aparências. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã. Mas o quê? Sem conversão. Sem conversão. É aquela pessoa que vai para a igreja, que ouve a palavra, não pratica, não segue a fé, não procura mudança, não procura deixar que o Espírito Santo mude a vida, não deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Acaba impedindo o trabalhar do Espírito Santo e aí acontece isso. Acaba fazendo o quê? Vivendo no engano, extremamente no engano. E nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quantos naquele dia vão dizer, Senhor, mas eu orei em teu nome, eu expulsei demônios, eu batizei, eu cantei, eu preguei em teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus não tem conhecimento de pessoas que não têm compromisso com ele, que não dão liberdade para que o Espírito Santo entre, limpa e faça a diferença. Não tem como, é aquilo que eu já falei, Jesus não habita, o Espírito Santo não habita em templo sujo, ele não habita. Ou você tem Jesus no coração, ouve as suas palavras e as pratica, e aí você produzirá bons frutos, ou então o Espírito Santo, ele simplesmente se afasta, porque ele não obriga ninguém, e ele também não habita em templo sujo. Até porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré, ou então serve-se ao inimigo.
a Satanás. Então vamos puxar a nossa mente, o nosso coração, e vamos deixar que o Espírito Santo venha arar essa terra do nosso coração, e que ele venha trazer, né, o melhor para nós, aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado. E vamos deixar que a palavra de Deus, vamos reter a palavra de Deus e frutificar com perseverança. Com perseverança. Vamos ouvir, vamos reter essa palavra e vamos produzir o fruto com perseverança na presença do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e tão poderosa que até terrenos pedregosos, rochosos e espinhentos, ela nasce. E no solo, e no bom solo, ela pode até nascer no solo rochoso, no solo espinhento. Com o tempo, o que vai acontecer? No solo rochoso ela vai morrer, no solo cheio de espinhos ela vai ser sufocada. Mas no bom solo ela vai produzir a 100 por 1. E você pode conferir isso no capítulo de Lucas, capítulo 8, versículo 8. Tá? Onde o Senhor fala que ali a árvore frutífera, ela produz 100 por 1. Então, veja que bênção. Então vamos produzir bons frutos, vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e na nossa vida. E eu vou lembrar você aqui das perguntas que o Espírito Santo faz para mim e para você. E quero que você, com muito carinho, pense nessas perguntas e responda para o Espírito Santo. Primeira pergunta, o Espírito Santo faz para você: posso trabalhar em você? Segunda pergunta, que nível de renúncia você, mulher, está disposta a fazer? Terceira pergunta, posso ofender a sua mente para atingir o seu coração? Quarta, você me permite entrar e pôr ordem aí dentro? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essas 4 perguntas, medita nelas e responde. Pergunta para você. Faça essa pergunta olhando para você no espelho. Imagina o Espírito Santo ali na tua frente, te fazendo essas 4 perguntas. Responda uma de cada vez. Depois ore e deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Vamos fazer uma oração? Senhor Espírito Santo, nesta hora, Pai, diante da tua presença, Senhor, nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, Senhor. Vem, Senhor Jesus, fazer a sua vontade sobre nós. Espírito Santo, tu tem liberdade para trabalhar em nós. E que nós possamos abrir o nosso coração e ver o que realmente, Senhor, nós precisamos renunciar. Qual o nível e em que nível nós estamos que precisamos, Senhor, renunciar coisas que nós ainda talvez não vemos como maldade, mas que diante dos olhos do Senhor aquilo não está agradando a sua face e o seu coração. Vem, Senhor, atinge o nosso coração, nos mostra o que nós precisamos mudar, ser transformado, e entregamos a nossa vida em tuas mãos e deixamos, Senhor, por livre e vontade para que o Espírito Santo entre e mude tudo de lugar aqui dentro, pois aqui, Senhor, esse solo, essa terra do nosso coração, Pai, ela é tua, para que o Senhor plante a sua semente, a semente do Espírito, e que dessa semente venha, Senhor, sejamos usados e sejamos frutíferos, ó Pai, na sua presença, através dos dons, dos testemunhos, das nossas boas atitudes, do nosso testemunho lá fora, no meio da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos amigos. Que possamos, Senhor, atrair pessoas através do mover do Espírito Santo em nossas vidas. Entregamos tudo em tuas mãos, Pai. E receba, Senhor, essa terra que é o nosso coração e faça dela o terreno do teu Espírito. É o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.